Olá, você que nos assiste, TV Comunitária, canal 6 da NET, Rio, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio. Nosso núcleo sindical tem hoje também novamente a alegria de trazer aqui um bate-papo o nosso querido Emanuel Cancela, ele que eu diria já é praticamente um nosso editorialista aí, mensal, retratando as lutas e as bandeiras que a gente, enquanto sindicalista, desfrauda. Manuel Cancela, já de antemão, agradecemos sua presença aqui conosco, viu? E as suas saudações aí à nossa telespectadora e telespectador. Agradeço, em primeiro lugar, a TV Comunitária do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, Francisco Soriano. Agradeço a técnica, ao Max Figueiredo, e aos nossos telespectadores que nos prestigiam. Muito obrigado pela atenção. Manuel, eu queria, você que trabalhou na Petrobras, aposentou-se como eu também, foi fundador do Surgente, um movimento que depois, inclusive, também trabalhou na fundação da CUT, da FUP, depois FNP, e que também presidiu o Sindipetro, e depois na condição de diretor, porque nós éramos colegiados, não tínhamos propriamente a pessoa do presidente ou do secretário-geral, essa coisa toda. Um pouquinho de... Hoje a gente já afastado da Petrobras, mas acompanhando como estão tratando-a, você poderia fazer uma descrição de como está o cenário lá hoje, por favor? Com muita tristeza, né? Eu trabalhei na ativa, na Petrobras, por 43 anos. Tive a honra, né? E conheci, trabalhei em projetos importantes como técnico, como, por exemplo, a implantação da bacia de Campos, né? Que até a vinda do pré-sal, a bacia de Campos respondia por 80% da produção brasileira de petróleo, né? O pré-sal já está aí produzindo a metade, né, do que a gente consome. Então eu conheci e tenho muito orgulho de ter participado. Tem até um episódio que não está escrito em nenhum livro, que é bom até registrar, que o Geisel, quando o presidente, o general Geisel, ele foi chamado a uma reunião pelos técnicos da Petrobras, engenheiros, geólogos, geofísicos. E por quê? Porque o Geisel estava implantando o contrato de risco no Brasil, isso em 1974. E o Geisel e os técnicos da Petrobras disseram para ele: general, tudo bem que o senhor vai fazer o contrato de risco. O contrato de risco era abrir o Brasil, né, todo, as áreas brasileiras, a prospecção, para que as multinacionais e brasileiras viessem para procurar petróleo. Se achasse, ele ia receber um dinheiro, né, ia ser dono de parte daquele petróleo. Era muito melhor do que o que fez Fernando Henrique com os seus leilões de petróleo, porque o leilão de petróleo já é o bilhete premiado, já se sabe que tem petróleo. O Geisel não, abriu o Brasil, você vai lá procurar. Então os técnicos chegaram para o Geisel e disseram: general, Ernesto Geisel, o senhor não pode colocar essa área aqui nos contratos de risco. Mas não posso, porque eu vou botar todo o Brasil e vão me procurar. Não, essa área o senhor não pode. E o general Ernesto Geisel não botou. Sabe que área era essa? Era a bacia de Campos. Então essa história, ela não foi contada, está aí registrada. Mas então eu tenho muito orgulho da Petrobras, de ter trabalhado esse tempo todo. E a Petrobras, no auge, a Petrobras, ela tem 66 anos, não é isso? 66 anos. Nesses 66 anos, ela abasteceu o Brasil ininterruptamente de derivados de petróleo, o tempo todo, de norte a sul, leste a oeste. E além disso, além de outras coisas, ela desenvolveu tecnologia inédita no mundo, isso no governo Lula, que permitiu a descoberta do pré-sal, né? E aí, isso foi em 2006. Em 2014,
vem a Lava Jato, em 2014, e aí começa o ataque à Petrobras. A Lava Jato, em nome do combate à corrupção, durante 3 anos ficou vazando delações premiadas criminosamente para a mídia, principalmente para a Globo, falando mal da Petrobras, né? Então, o petroleiro, que deveria ter orgulho de trabalhar na Petrobras, muitos têm medo, não têm nem coragem de dizer que trabalham na Petrobras. Uma empresa premiada no mundo, que ganhou pela 3ª vez o prêmio OCT, considerado o Oscar da indústria do petróleo, né, que abasteceu o país, que desenvolveu tecnologia, que a gente fala no pré-sal, mas a tecnologia para chegar até o pré-sal, a Petrobras investiu muito dinheiro nessa tecnologia e ela vale muito dinheiro. Porque só quem tem essa tecnologia é a Petrobras, foi desenvolvida pelos técnicos da Petrobras, né? Então, a Lava Jato, o que ela fez? Manchou a imagem da Petrobras para o Brasil e para o mundo. Para o mundo não manchou, que o mundo até hoje tem respeito pela Petrobras, tanto que ela ganhou em 2015 pela 3ª vez esse prêmio ACT, que é considerado o Oscar da indústria do petróleo. Mas então o resultado disso hoje, né, que a gente vê a Petrobras entregando agora. Eu até queria contar aquele episódio que eu então, rapidamente, o Fernando Henrique tentou privatizar a Petrobras na década de 90. E os petroleiros, nós, eu fiz parte, o Soriano fez parte, fizemos uma greve de 31 dias, 32, que barramos a privatização da Petrobras, né? E nesse período, o Fernando Henrique, junto com a Globo dizia, comparava a Petrobras a um paquiderme e chamava os petroleiros nós de marajás. Fizemos uma greve de 32 dias, 100 petroleiros foram demitidos, multa de R$100 mil por dia aos sindicatos, a cada sindicato, né? Mas enfim, nós conseguimos barrar a privatização não só da Petrobras, como de outras empresas, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, que hoje são ameaçados, né? A Eletrobras e outras, né? Nós barramos a privataria tucana, né? E quando chegou, a grande resposta não foi a greve na década de 90. A grande resposta da Petrobras e dos petroleiros foi a descoberta do pré-sal, para mostrar que a gente tinha capacidade, que a Petrobras era uma empresa de excelência. Ela desenvolveu tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal. A Globo não se deu por rendida. Em dezembro de 2015, ela lança um editorial dizendo que o pré-sal pode ser um blefe? Não, um blefe não. O pré-sal pode ser um patrimônio inútil. Repetindo um editorial de 2015 do jornal o Globo, o pré-sal pode ser um patrimônio inútil. Então, a Globo nunca se rendeu, nunca reconheceu os méritos da Petrobras e sempre trabalhou contra, né? E aí tem um episódio até interessante, isso está no Google, tudo isso que eu estou falando está no Google. E está no Google também uma entrevista do então deputado Jair Bolsonaro ao Jô Soares, onde o Jô Soares perguntou: é verdade, deputado, que o senhor quer fuzilar o Fernando Henrique? Aí Bolsonaro: tem que fuzilar. Aí a expressão do Jô Soares foi: barbaridade, tchê! Fala assim, barbaridade. Aí o Bolsonaro: tem que fuzilar, porque ele está entregando nossas estatais e entregando áreas petrolíferas. Isso está no Google, lá a entrevista de Bolsonaro com o Jô Soares. E hoje o Brasil já está marcando, vai vender a cessão onerosa, que é uma dívida que a gente tem com a companheira ex-presidente Dilma, que foi ela que estabeleceu a cessão onerosa. Essa cessão onerosa era para financiar os projetos do pré-sal. Para amanhã ou depois ninguém dizer: não tem dinheiro para desenvolver o pré-sal. Então ela criou essa área chamada cessão onerosa, que no mínimo hoje se sabe que tem 15
bilhões, de bola, 15 bilhões, no mínimo, de barris de petróleo. E o Bolsonaro vai vender, já está anunciada a venda aí, né? E mais, o governo Bolsonaro também já está anunciando, hoje está no Google, está em vários jornais, que até junho ou julho vai vender metade das refinarias. Quer dizer, ele disse que fuzilaria o Fernando Henrique por entregar as estatais e as áreas petrolíferas, e agora ele está fazendo o mesmo. E o que nós vamos fazer com ele, né? Então, essa é um pouquinho da história, da participação triste do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique ainda tem... eu acho que o Fernando Henrique nem gostaria que se comentasse isso, né? Mas ele está arrolado, ele é tão entreguista como o Bolsonaro, né? Por quê? O Fernando Henrique, para quem não sabe, o pai dele era o general Leônidas Cardoso. E o pai dele era membro da campanha do petróleo, um general membro da campanha do petróleo. Ou seja, ele naquela época nem tinha muito petróleo no Brasil, tinha muito pouco. E já estavam os brasileiros organizados e o pai do Fernando Henrique defendendo o petróleo brasileiro. E tinha um tio também, o Fernando Henrique, o nome do tio dele é Felicíssimo Cardoso, conhecido. Ele era tão embrenhado na luta do petróleo que ele era conhecido como o general do petróleo, né? Então, aí vem Fernando Henrique para tentar entregar a Petrobras. Vem Bolsonaro dizendo que tinha que fuzilar o Fernando Henrique, porque era o entreguista das estatais e das áreas petrolíferas. E o Bolsonaro agora está quer entregar, né, tanto o pré-sal, que a seção onerosa é uma área importantíssima do pré-sal, e vender metade da refinaria. Então, você me perguntou, eu fico muito triste vendo isso, né? Esse ataque, né, fenomenal. E a Lava Jato teve uma participação fundamental, né, quando aí eu digo que a intenção dele não era combate à corrupção, coisa nenhuma. Por quê? Porque os principais ladrões da Petrobras estão em suas casas, pagando suas penas em suas casas, verdadeiros clubes de lazer construídos com dinheiro da roubalheira, que são os principais, é o Paulo Roberto Costa, é o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, é o doleiro Alberto Youssef, é também esse mesmo o do PMDB lá, o Fernando Baiano. Estão em casa. Olha, o doleiro Youssef me faz ligar, né, a um episódio que foi o Banestado, né, onde ele atuou também como doleiro, fez delação premiada e parece que esse homem é o eterno, um cara que se filtra, ele tem uma missão ali, que é exatamente ser um ventrílogo, um instrumento da engrenagem Moro, que, a meu ver, é uma grande conspiração nacional, no sentido, você falou agora da Petrobras, que começa a não só desabrochar, mas se falar em destruí-la, tem vendê-la, tem que acabar, fechá-la, né? É como jogar a água suja junto com o bebê, né? Tem corrupção na Petrobras? Tem. Como tem em qualquer empresa. Qualquer empresa e qualquer instituição que tem capital, que tem dinheiro, existe a corrupção. E a corrupção tem que ser combatida e quem pratica a corrupção tem que ser preso. Mas o que você não pode... E devolver os bens, devolver os bens. Agora, o que não pode é você, em nome do combate à corrupção, destruir a Petrobras, destruir as empresas nacionais. A Odebrecht, que era a maior multinacional brasileira, que empregava 220 mil trabalhadores, Soriano, chegou a ter, no mundo inteiro, a Odebrecht. Então, ela participava ativamente do nosso PIB, né? O que faz? Eu estou citando Petrobras e Odebrecht, mas todas as outras empresas brasileiras foram destruídas pela Lava Jato. E quem quiser ver, olha no Google como a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses. Como a Lava Jato destruiu a economia brasileira em poucos meses. Então está lá um filme mostrando como é que foi.
Então, na verdade, essas empresas brasileiras, as grandes empresas, e o Brasil era o segundo parque de obras do mundo, só perdia para a China, eram essas empresas. Era a Petrobras financiando através dos seus impostos. Era a Odebrecht fazendo, a OAS, essas empresas todinhas aí listadas, que estão destruídas por conta do combate à corrupção. Como é que pode um combate à corrupção que destrói em nome de uma delação premiada? O Lula está preso. Lula está preso porque o Léo Pinheiro, o dono da OAS, ele disse, o Lula já tinha sido denunciado sem provas, só com convicção pelo Deltan Dallagnol, né? E ele foi preso, como foi dito aqui pelo juiz Damasceno, do Juízes pela Democracia, ele foi preso às vésperas da eleição, num claro intuito de favorecer Bolsonaro, ninguém tem dúvida disso, e segundo o Ibope, está no Google, o Ibope, Lula ganharia a eleição em primeiro turno, né? E o Moro não só prendeu o Lula, como o Damasceno falou aqui muito bem, eu sempre repito isso, há 5 dias da eleição, ele divulgou uma delação premiada, rejeitada... Um trecho dessa... o trecho que envolvia Lula, Dilma, o PT, entendeu? Rejeitada pelo Ministério Público Federal, né? E ele vazou para a imprensa há 5 dias da eleição. E depois o próprio Moro tem a cara de pau de assumir o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Então, esse é o combate à corrupção na Petrobras, né? Mas eu ainda acredito numa resistência, eu acredito, porque a Petrobras também no governo Fernando Henrique, quando ele queria privatizar, Soriano, tinha 33 mil trabalhadores, né? Agora, depois do governo Lula e Dilma, tinha 88 mil, né? A Petrobras participava no governo Dilma de cerca de 10% do PIB. Hoje eu não sei como é que está essa participação. E das obras do PAC também, a principal. Financiava as principais obras, né? Cadê essas obras? Está tudo parado, né? Fala um pouquinho, Manel, como é que está a ameaça hoje a Petrobras em termos de privatizações, as terceirizações lá, você falou que não está tendo mais concurso também, acho que também está suspenso, em nível de Brasil por 20 anos, né? Desde a era Temer. Tem a PEC da morte que ela proíbe qualquer investimento, né, por 20 anos de municípios e estado. Bolsonaro soltou, além disso, soltou um decreto agora que não tem concurso público até 2020. Agora, olha o absurdo. O país com 13 milhões de desempregados... Além do Temer, esse agora reforçou... O decreto reforçou... Ele disse que o Temer está certo. Ele é a continuação do Temer. É a continuação. Eles têm um decreto agora, que saiu aí nos grandes jornais, que não tem concurso público até 2020. Mas como é que nós vamos combater o desemprego maior da história do Brasil? Né? Sem concurso público, né? Agora, os trabalhadores que já estavam sem seus direitos trabalhistas, né, que o Temer tirou, né, através da lei que o Bolsonaro votou, agora impede o concurso público até 2020, né, quer tirar a aposentadoria do trabalhador com essa reforma previdenciária, né, que o Paulo Guedes, ele espera arrecadar 1 trilhão de reais com a reforma da Previdência. Na verdade, quer tirar dos pobres para dar para os ricos, né? Porque tem a proposta lá para botar os bancos na nossa aposentadoria, né? Então, capitalização. Na capitalização, botar os bancos, como foi feito no Chile, e o Chile hoje é recordista de suicídio de aposentado. Agora, uma coisa grave, um paralelo, que o Paulo Guedes quer arrecadar 1 trilhão na reforma da Previdência, né? Esse mesmo 1 trilhão, o Temer, Michel Temer, repassou, né, através de uma lei que ele articulou e ele sancionou, que é chamada Lei do Trilhão.
É a lei que isenta as empresas petrolíferas em impostos em 1 trilhão de reais. É o mesmo dinheiro que o Guedes quer tirar da aposentadoria dos aposentados, né? E quando o Michel Temer fez isso, a Lava Jato não falou nada. Não falou nada. A Lava Jato que investiga a Petrobras, que prendeu o Lula, que prendeu o Almirante Otto, que prendeu o Cabral, né? Que prendeu o prefeito de Niterói, né? Não falou nada quando o Temer sancionou a lei de isenção de 1 trilhão de reais às multinacionais de petróleo, e a mais favorecida nessa 1 trilhão foi a Shell. Mano, é um assunto que é recorrente, que a gente não pode deixar de abordar, com relação ao trato com os sindicatos por parte do atual governo, que acho que nem o Hitler ousou fazer isso, né? Suspender a arrecadação, ou seja, que as empresas não são mais obrigadas a prestar esse serviço, né? De recolher a contribuição dos sócios e repassar. Outra denúncia maior que os sindicatos fazem com relação a cerceamento das atividades com relação a liberações, a quantas anda a luta e essas mobilizações também, ou seja, é atentado à democracia. A meu ver, a gente não tem mais que lutar só contra tomar uma guarita aqui ou do inimigo ou outra colar. A gente tem que fazer um trabalho agora com toda a população, com todas as forças progressistas, democráticas, para restaurar, né, a Constituição, as garantias que nós temos legais, para poder atuar em todos os níveis, porque a gente sente que a imprensa também está sendo ameaçada. Alexandre Moraes agora faz aí uma convocação, ele mesmo abre um processo, ou seja, o próprio Supremo abre um processo para ele mesmo julgar, e um juiz não abre um processo para ele mesmo julgar. Então ele está convocando os jornalistas que teriam escrito contra o Supremo. Isso então vai ser chamado todos os jornalistas do Brasil inteiro, porque todos opinaram e com direito de opinar, né, sobre a atuação do Supremo em muitas vacilações, e que é normal, né? Eles, na verdade, isso aí eu vejo como uma briga de bandidos, né? Mas nem por isso a gente arvora de fechar o STF. Nunca. O poder da República, os poderes... Por mais crítica a gente tem ao Toffoli, ao Alexandre de Moraes, a Carmelúcia... A Gilmar mesmo, que denunciou que a Lava Jato se tortura. Mas esse ataque ao STF é porque eles têm medo, porque o STF é a Suprema Corte, ela tem poder. Né? Ela tem poder para soltar o Lula, se quiser, tem poder para barrar as privatizações, tem poder para barrar a reforma da Previdência, né? Então ele tem poder para condenar, né, um presidente da República. Então eles têm medo de uma reação do STF, é isso que está acontecendo. Então, o que faz essas pessoas que são chamadas, reconhecidas por nós, como fascistas? Eles não querem combater o STF, eles querem fechar o STF. Nós temos crítica ao STF, muita, mas não queremos fechar o STF. Então, foi uma notícia que foi plantada lá numa revista Cruzoé e num blog, não sei se foi, eu acho que o Antagonista, né, que plantaram uma notícia criticando o Dias Toffoli, que é o presidente do STF. E por conta disso, teve uma reação do Alexandre de Moraes de atacar essa revista e esse blog. Nós não podemos aceitar isso, porque hoje eles fazem isso com esses dois blogs. A revista abre um precedente, amanhã eles pegam quem eles quiserem. Então a gente não pode aceitar. Então a gente tem que ter a liberdade de imprensa, e cada um de nós, eu vou responder
pelo que eu estou falando, é que todos nós vamos responder pelos nossos atos, pelo aquilo que a gente escreve, pelo aquilo que a gente fala. Eu mesmo já fui intimado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro, né? Mas eu sempre que eu falo isso, eu digo, mas não foi por corrupção. Eu fui intimado porque o Moro acha que eu ofendi a honra dele. E aí ele acionou o Ministério Público me intimou por 2 vezes. Então, a liberdade de imprensa tem que existir e essa capacidade também de quem foi injuriado, caluniado, difamado, de reagir, né? Aliás, a gente tem que ver isso mais nas redes sociais, está muito pouco aplicado isso. Mas daí a censurar, a proibir, o Emanuel vai lá na TV comunitária e fala o que ele quiser. E depois ele vai responder pelo que ele fala, né? Se não tiver sustentação. Manuel, temos 1 minuto, apesar da luta árdua. Por que venceremos? Nós venceremos porque eu particularmente sempre acredito na verdade. Acredito na verdade, ela, por mais sufocada que ela esteja, a verdade, a justiça, elas sempre prevalecem. Por isso eu acredito que a vitória vai estar com aqueles que estão com a verdade, né, que defendem a justiça, né, e o mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Por exemplo, para concluir mesmo, o Moro foi homenageado pela revista Time há 2 anos atrás, e estavam lá 60 pessoas quando ele foi homenageado, xingando ele de golpista, de traidor. Estava lá 60 pessoas nos Estados Unidos. E agora o Bolsonaro também é homenageado pela mesma revista Time, que é a maior revista do mundo, como uma das 100 personalidades do mundo, né? Mais influente do mundo. Mas a própria revista Time diz que o Bolsonaro é um homem homofóbico, que ele faz uma série de críticas quando homenageia. E a maior crítica de todas foi do prefeito de Nova York, o Bill de Biase, prefeito de Nova York, que disse que Bolsonaro é um homem perigoso. Então, eu acredito que nós, brasileiros, vamos restabelecer a ordem nesse país tão querido e amado, né? E a palavra de ordem é: ninguém solta a mão de ninguém. Por isso venceremos, sobretudo. Venceremos. Obrigado você que nos assistiu. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Sindical, transmitindo também online, tvcrio.org.br ou tvcomunitaria.rio. Obrigado.